A direção informou que o Botafogo vai disputar as 2 primeiras partidas do Campeonato Carioca com a sua equipe sub-20. Essa equipe sub-20 foi dividida em duas. Uma parte está lá em São Paulo, disputando a Copinha. E outra parte está aqui no Rio de Janeiro, lá no Espaço Lonier, participando da pré-temporada junto com a equipe principal. Esses 2 jogos serão disputados com o treinador da equipe da Copinha, com a equipe sub-20, que é o nosso Rodrigo Belão. Não será o nosso treinador Martim Anselmi que vai disputar. Ele e a equipe principal só vão a campo na 3ª rodada do Campeonato Carioca. Mesmo com essa definição da equipe principal ir a campo apenas na 3ª rodada e as 2 primeiras rodadas serem contempladas por jogadores da equipe sub-20, nós já conseguimos presumir como está sendo montado essa equipe do Martim Anselmi. Através das primeiras informações dos treinamentos, já estamos na 2ª semana de pré-temporada, então a gente já consegue presumir como que vai ser feito esse time do Martim Anselmi. Então, se você está curioso para saber, curte aí o vídeo, se inscreva no canal. Se você já está inscrito, ativa o sininho aí, que é para você receber notificação sempre quando tiver vídeo novo. Dá essa moral pra gente, até porque somos mais Botafogo. Já foi amplamente falado que o Botafogo do Martim Anselmi deve mesmo jogar na formação 3-4-3. Uma formação nova pra gente. Realmente, tem muito tempo que a gente não joga com 3 zagueiros. E, de fato, quando joga com 3 zagueiros, geralmente joga no 3-5-2. Mas o Martim Anselmi aí vem com uma proposta nova, uma proposta inovadora, e vai armar a equipe realmente no 3-4-3, né? Uma linha de 3 ali na defesa, não necessariamente com 3 zagueiros, já estamos sabendo disso. Depois uma linha com 4 homens no meio campo, sendo 2 volantes e 2 alas bem abertos, e 3 na frente. Geralmente esses 3 na frente, quando eu jogava no 4-3-3, esses 3 na frente eram 2 pontas abertos, fazendo facão para ir para dentro da área, com um centroavante fixo. Mas esse 3 do Martim Anselmi, esses 3 da frente do Martim Anselmi são diferentes. Por quê? Realmente você tem esse cara aqui como um jogador fixo na área. Só que esses 2 não faz mais essa ponta fazendo facão para dentro da área. Eles são meias que vão articular ali por trás do centroavante. Então devem abandonar essas pontas, deixando ali a parte aberta para os alas, que serão muito ofensivos. Bem, e já que a gente começou falando sobre ataque, então vamos nos debruçar sobre ele, né? Esses 3 atacantes aqui, vamos começar falando sobre a referência, o 9, o fazedor de gols, que fatalmente deve ser o Arthur Cabral, caso ele não seja envolvido em negociação aí até o final da janela de transferências. Claro que esse detalhe fica aberto para qualquer jogador do elenco que eu esteja falando aqui agora. Vocês sabem que no Botafogo qualquer jogador é negociável, então a qualquer momento pode chegar uma proposta e o jogador ser vendido, tá? Então tudo que a gente for comentar aqui nesse vídeo é, na verdade, para o momento atual. Daqui a uma semana o jogador pode ser vendido. Mas, enfim, o nosso 9 vai ser o Arthur Cabral até então, né? A opção a ele é o Cris Ramos, um jogador que, de fato, eu não gosto, não vejo com bons olhos a participação dele no time. De fato, ele tem contrato, não tem como... Pelo jeito, o Botafogo não vai antecipar esse término, vai ficar ali até o meio do ano. Acredito que o Botafogo vai fazer um movimento na janela do meio do ano, na janela da Copa do Mundo, para trazer um substituto, porque o Cris Ramos deve encerrar o contrato, o Botafogo não deve renovar. O Cris Ramos não está fazendo por onde ter o contrato renovado, até porque ele é emprestado do Cádiz, da Espanha. Então, o Botafogo deve ir ao mercado no meio do ano para fazer uma reposição ao Cris Ramos. Claro, não deve trazer um centroavante de alto gabarito, a não ser que dê a louca no John Textor, a gente nunca sabe, né? Eu não duvido de nada do John Textor. Então, pelo que andar a carruagem, o Botafogo não está fazendo tantas contratações assim, o Botafogo deve ir ao mercado no meio do ano para garantir ali um centroavante novo, né, com uma oportunidade de mercado, uma aposta ali, para ser opção ao Arthur Cabral. Estou confiando muito que o Arthur Cabral realmente vai performar bem, vai desempenhar. Então vai ser Arthur Cabral, Cris Ramos até o meio do ano. Depois do meio do ano deve ter uma outra opção. E o Kadir, um jovem, como terceira opção. Acredito que essa terceira opção, sendo feita por um jovem, é sempre uma boa, para a gente dar espaço para a nossa base, as nossas joias do bairro, como está dizendo agora a nossa base. E é importante para a gente revelar jogador, conseguir ter preço também para a revenda deles, até porque para a gente parar de vender os nossos principais ativos no time titular. Sobre essas outras 2 opções de ataque, né, o centroavante fixo nós comentamos, vai ser o Arthur Cabral, tem essas 2 outras opções. O Martim Anselmi tem treinado com Montoro e Joaquim Correa. Mas existem outras opções, até porque o ano é muito longo, existem lesões, existem suspensões,
existe rotatividade para que você jogue um jogo mais importante com uma equipe, um jogo menos importante com outra equipe. Então, essa é a parte do campo, acredito eu, que é onde o Botafogo está melhor servido. Tem muitas opções. Além da gente ter Montoro e Joaquim Correa fazendo essa parte por trás do atacante ali com muita mobilidade, a gente também pode ter Savarino e Santi Rodrigues, que é uma dupla também que é muito boa e poderia facilmente ser titular. Isso mostra que o nosso elenco está muito forte nessa parte. E também uma terceira dupla. A gente poderia também ter facilmente ali Barreira e Arthur Reborn. Ou seja, o Botafogo está muito bem servido nessa posição. Acredito eu que possa até ter uma venda em um desses nomes, porque realmente se um deles sair, não vai fazer falta, né? Mostra que a gente tem elenco sim para essa posição, só que o elenco fica um pouco desequilibrado, porque em outras posições a gente não tem tantos nomes assim. Se vocês repararem, eu falei sobre as 3 posições do ataque e não mencionei o nome de alguns jogadores, como por exemplo o Matheus Martins e o Nathan Fernandes, que até voltaram antes da equipe principal, treinaram durante as férias, queriam que fizesse esse ano como sendo o ano deles dois. Até porque também tem o Vidalba, que é outro nome que eu também não falei. Mas e aí, Felipe, onde é que vai se encaixar então Matheus Martins, Nathan Fernandes e Vidalba? Já que são 3 atacantes que não tem espaço nesse trio da frente aqui do Botafogo. Bem, aí é onde entra o método Martim Anselmo de ser ofensivo. Tudo leva a crer que esses 3 jogadores devem ser usados nas alas, no lugar dos laterais, de acordo com o jogo. Aberto pelas alas, vão jogar de fato Vitinho e Alex Telles. Vitinho pela direita, Alex Telles pela esquerda. Mas numa rotatividade, a gente sabe que tem até o Matheus Ponte para jogar por ali, do lado do Vitinho, só que numa ocasião de jogo onde o Botafogo esteja precisando vencer, esteja precisando ser mais ofensivo, precisando de mais gols, o Botafogo pode usar o Vidalba no lugar do Vitinho, fazendo com que esse 3-4-3 se torne um 3-4-3 meio mentiroso, porque na verdade a gente vai estar com 5 homens de frente, né? Os 3 já pioneiros, e aí, porventura, pode ter o Vidalba pela direita, e no lugar do Alex Telles pela esquerda, aí que está a grande sacada do Martim Anselmo por enquanto. Tudo leva a crer que vai jogar por ali Matheus Martins. O Matheus Martins não deve ser usado nessa linha de frente, ele pode ser usado aberto pela esquerda, como um grande ala, fazendo esse corredor pelas pontas, com Vidalba e Matheus Martins, e ainda tem o Nathan Fernandes de sobra. Então, ou seja, esse Botafogo do Martim Anselmo, no 3-4-3, tudo leva a crer que pode ser muito ofensivo, baseado com esses 3 na frente e os 2 alas partindo praticamente como 2 atacantes pelos lados. Já no meio, o Botafogo ainda tem mais 2 opções aqui para volantes. O certo é o Danilo. O Danilo é o camisa 5 ali da equipe, praticamente. Ou pode ser também usado de 8. Vamos ter que avaliar como é que o Martim Anselmo vai colocar o Danilo já no primeiro jogo, na terceira rodada. Mas uma vaga dele, isso é certo. Agora, a outra vaga está em aberto. O Botafogo ainda precisa contratar um reforço para esse momento, né? O lugar do nosso ex-capitão Marlon Freitas ainda está vago. O Botafogo espera ansiosamente, os torcedores esperam ansiosamente pelo Medina, do Estudiantes, para ocupar essa vaga. E aí formaria uma dupla ali com Danilo e Medina. Então seria uma dupla de volantes muito forte e muito boa com a bola nos pés. Também seriam mais 2 construtores de jogo. Não é aqueles volantes brucutu que só desarma. Então eles sabem sair jogando, vão ser também muito utilizados no ataque, mostrando que o Botafogo do Martim Anselmo realmente será ofensivo. E na reserva vai ficar com o Newton, um volante um pouco mais defensivo, para quando tiver necessidade, e o Alan. O Botafogo também está fechando com o volante do América Mineiro. Então esse cara aí vai chegar para o lugar do Wallace Davi, já que a negociação com o Savarino não foi para frente, o Botafogo ia trocar o Savarino pelo Wallace Davi. O Wallace Davi vai continuar no Fluminense, o Botafogo vai precisar de um outro nome, está buscando um volante jovem do América Mineiro apenas ali para compor o elenco. E na defesa, essa linha de 3. Já foi muito falado sobre essa linha de 3 do Martim Anselmo, que provavelmente não será utilizada por 3 zagueiros de ofício. Esse zagueiro aqui pela esquerda provavelmente vai ser o Marçal, né? Já que o lateral esquerdo agora, que é o Alex Telles, vai funcionar como ala, alguém muito ofensivo. O Marçal recentemente deu entrevista dizendo que não tem mais
físico para atuar nessa faixa do campo, que ele prefere agora jogar de zagueiro. Nada melhor então do que esse zagueiro pela esquerda ser composto pelo Marçal, que não é um zagueiro de ofício, é um lateral, mas está fazendo essa transição para a zaga. Então essa ponta aqui deve ser feita pelo Marçal, Barbosa, capitão, líder, xerife da nossa defesa, e a parte pela direita, o Botafogo também tem ali algo para ser acrescentado. Por quê? O Botafogo, oficialmente, ao longo do ano, deve ter o Bastos nessa posição. Só que, inicialmente, o Botafogo tem dois problemas. Primeiro, não tem reposição ao Bastos. Não tem um zagueiro destro que atue pela direita que seja compatível do mesmo nível do Bastos. Esse é o primeiro problema. E o segundo, o Botafogo está jogando com o Newton, deve jogar com o Newton nessa faixa aqui do campo, por enquanto, já que o Botafogo não tem esse nome, ainda tem o transfer ban, não pode contratar jogador e colocá-lo em campo, o Botafogo precisa derrubar o transfer ban. Então, já que não tem o Bastos ainda, porque o Bastos deve estar passando por problemas físicos, ficou um ano inteiro parado, então realmente o Bastos tem que voltar aos poucos. Não vamos contar com o Bastos agora para o mês de janeiro, talvez ali na primeira rodada do Brasileiro, ou então em fevereiro, o Bastos vai voltando aos poucos, né? Até porque para não acelerar nada, para ele não lesionar de novo. Então o Bastos, antes de voltar, tem que ter alguém para o lugar dele. O Botafogo não tem esse nome. O Botafogo contratou um zagueiro, que é o Ítalo, né? Que veio lá do Toronto. Mas é um zagueiro jovem, a gente não sabe se pode contar com ele. Então, por enquanto, aquele também não pode estrear por conta do transfer ban, né? O Botafogo não pode colocá-lo em campo por enquanto. Quem deve jogar nessa faixa de campo é o Newton, que é um volante que vai ser recuado para esse momento da zaga. Claro, ao longo do ano, já em fevereiro, o Newton já não deve estar mais presente nessa faixa aqui da equipe. Já deve ter chegado um outro zagueiro, o Bastos já vai ter se recuperado, já vai ter mais minutos. Então, por enquanto, momentaneamente, devemos ter Newton nessa faixa do campo, mas, ao longo do tempo, o Bastos deve assumir a sua titularidade, porque a gente sabe que ele tem qualidade. Foi um dos melhores zagueiros da América, ao lado do Barbosa, em 2024, e estamos ansiosos pelo retorno dele. Enquanto isso, o Botafogo pode dar espaço ao Newton recuado ou ao Ítalo assim que o transfer ban for resolvido. E no gol, não devemos mais ter nenhum tipo de mistério, né? O Botafogo estava aí na negociação com o André para trazê-lo de volta, repatriá-lo ao Botafogo, mas infelizmente teve problemas com seus empresários, o André preferiu também fechar com o Flamengo. Vida que segue, a escolha dele, que seja infeliz lá na Gávea. E não devemos ter surpresas, o nosso goleiro deve ser o Neto, que é um goleiro experiente, foi contratado por lugar do John, deve assumir a titularidade ao longo do ano, mas também como está voltando de lesão, pode ser que ainda tenhamos o Léo Link nesse início de ano, também agarrando alguns jogos, revezando com ele, para que os dois tenham ritmo. O Léo Link também não é um goleiro horrível, né? Mas também não é um goleiro excelente, fora da média ainda, né? O Léo Link é um menino também, é um jovem, está ganhando ainda rodagem no futebol brasileiro. Então, de fato, o Neto deve ser o titular. Nessas duas primeiras rodadas do Carioca, a gente deve ter o Christian Lor, que é um goleiro equatoriano que é muito promissor, também estou muito curioso para vê-lo em campo. Ou devemos ter o Raul, um dos dois. Mas como vai ser um time majoritariamente do Sub-20, estou com fé que vai ser o Christian Lor. Mas para o resto do ano, fatalmente deve ser o Neto. Então é isso, galera. Esse é o nosso time, provável time aí para o início do ano, né? Claro que a janela de transferência só fecha em março, então podemos ter ali alguma movimentação. A equipe ainda não está fechada, vocês perceberam que ainda tem duas vagas em aberto, praticamente. Uma na volância para o lugar do Marlon Freitas e uma na defesa para o lugar do Bastos. Então o Botafogo ainda deve se reforçar de mais 2 jogadores aí. E enquanto tem janela aberta até março, também pode ser que saia algum jogador. A gente espera que não. Eu confesso que eu estou animado com essa formação nova, com as opções que a gente tem para frente, com os alas atuando praticamente como pontas, como atacantes. Eu confesso que eu estou muito curioso e estou confiante que essa formação vai dar certo e vai dar muitas glórias para o Botafogo nesse ano. Se você ficou até o final, curte aí o vídeo, se inscreve no canal. Se não for inscrito, você ativa o sininho para receber as notificações sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal. Dá essa moral pra gente, até porque somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.